Nós vamos falar, infelizmente, de coisas não muito alegres, porém muito otimistas, muito positivas. Nós vamos procurar tratar do processo que o nosso mundo se encontra. Nós vamos procurar entender tudo isso que está acontecendo com a nossa sociedade, todos esses problemas que nós estamos enfrentando, como criminalidade, prostituição, violência, todo esse quadro dantesco que está desenhado na nossa sociedade, no nosso sistema, no nosso dia a dia, no nosso hora a hora. Mas para podermos compreender tudo isso que está acontecendo, porque eu tenho certeza que hoje, em qualquer lugar do mundo, onde houver um ser humano, há uma coisa certa, há uma aflição, há uma angústia, uma preocupação com a conjuntura social do país, não só do nosso país, mas do mundo, das pessoas, dos seres humanos. E o nosso objetivo na noite de hoje é fazermos uma viagem para compreender o que está acontecendo e por que todas essas coisas estão acontecendo, o que levou a se desencadear esse processo que nós estamos passando. O que o Evangelho trata quando ele se refere ao processo de transição, o que é a nova civilização do terceiro milênio, o que é essa mudança de paradigma que a nossa civilização está querendo passar, por que toda essa comoção, por que toda essa insegurança, por que toda essa agitação. Por que Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 12, diria o seguinte: e no final dos tempos, pelo crescimento da iniquidade, o amor de muitos esfriará. E o que nós estamos observando é que nos dias de hoje, o amor de muitas pessoas está esfriando. Mesmo nosso, que nos julgamos pessoas equilibradas, coerentes, mesmo nosso está esfriando. O que está acontecendo, meu Deus? Que momento esse tão difícil? Que momento esse tão problemático, que nós ao acordarmos sentimos uma situação de perigo se desenhando, se cristalizando, de uma certa forma vem um certo pânico, uma certa insegurança, e realmente o nosso coração tende a se esfriar. O que é isso? O que está acontecendo com a gente? Pelo que nós estamos passando? Que coisa é essa que nós todos os dias meditamos, tornamos a pensar, e essa nuvem parece que é uma coisa que cresce, cresce, cresce a cada dia que passa? Um medo, uma insegurança, uma angústia, uma falta de fé, uma falta de religiosidade, uma desarmonia, uma discordância, um cisma religioso. O que está acontecendo? Para isso, nós vamos fazer uma viagem muito longa. Vamos retornar aos primórdios da nossa civilização. E o que é melhor, ao chegarmos aos dias de hoje, ao entendermos por que essas coisas estão acontecendo, nós vamos sim procurar entender qual a bela, a linda função que a nossa doutrina espírita tem nesse momento. Jesus nunca precisou tanto da gente como agora. Agora é um momento crucial. Agora é que está na hora. Essas pessoas que estão aqui na frente trabalharam, construíram toda uma realidade para que quando chegasse esse momento, nós estivéssemos maduros, prontos para encarar essa situação. Vamos deixar de maior delonga, agora que nós já nos acalmamos. E vamos adentrar no nosso estudo da noite de hoje. Pediria a vocês a observação de uma frase que está no quadro. Gostaria que todos vocês, mesmo que mentalmente, lessem essa frase. Essa frase data de 5.000 anos antes de Cristo. Essa frase está no livro que, segundo Emmanuel, é o maior livro de metafísica da face da Terra. 5.000 anos antes de Cristo, esse livro foi composto, ele foi compilado. Tá? Nome do livro, o I Ching. Emmanuel diz no livro A Caminho da Luz que o I Ching é o maior livro de metafísica da face da Terra. E o seu hexagrama de número 54, que é mais ou menos esse aqui, diz isso que nós vamos ler aqui. Eu gostaria de lembrar a vocês que isso só encerra todo o nosso estudo da noite de hoje. E por que eu quero ler isso? Por que eu quero que vocês mentalizem essa frase? Por quê? Porque ao entrar nessas palavras, que tem 5.000 anos antes de Cristo, já há 7.000 anos que essas palavras foram compiladas, vocês vão entrar na Nouri, na corrente de pensamento que encerra esse conhecimento. E para mim vai ser muito mais fácil vazar o meu estudo na noite de hoje. A frase diz mais ou menos o seguinte: ao término de um período de decadência, sobrevém um ponto de mutação. A luz poderosa que fora banida ressurge. Há movimento, mas esse não é gerado pela força. O movimento é natural, surge espontaneamente.
Por essa razão, a transformação do antigo torna-se fácil. O velho é descartado, o novo é introduzido. Ambas as medidas se harmonizam com o tempo, não resultando daí, portanto, nenhum dano. Tudo isso que está acontecendo já era previsto. Tudo isso está sob controle. Cristo está no leme. Tudo isso vai passar. Tudo isso irá se equilibrar. Mas para isso vai ser necessário que nós tenhamos harmonia, que nós tenhamos a trabalhar. Vamos ver como tudo isso aconteceu. Há muito tempo atrás, mas há muito tempo atrás mesmo, a vida era bem diferente do que é agora. O mundo era bem diferente. O mundo era bem diferente. Há cerca de alguns anos atrás, mais ou menos ali pela Idade Média, as coisas eram bem diferentes. A civilização, a cidade, as pessoas agiam e pensavam diferente. O paradigma que reinava era outro, não tinha nada a ver com tudo isso. As coisas eram mais ou menos assim. Aristóteles versus igreja ditavam as regras do paradigma, ou seja, do modelo que estava reinando, a ideia reinante, o modelo que era viável. Ou seja, os conhecimentos científicos de Aristóteles, compilados, organizados com as máximas da Igreja Católica, faziam um modelo, uma ideia, uma realidade de civilização que era mais ou menos o seguinte: a Igreja e a ciência andavam de mãos dadas. Havia um binômio chamado fé versus razão. Desse lado estava a Igreja Católica e desse lado estava a ciência. Desse lado estava Aristóteles, desse lado estava o Papa. Esse complexo, esse binômio, essa estrutura reinante tinha um modelo de vida que era uma vida orgânica, em harmonia. A ciência daquela época tinha como objetivo compreender os fenômenos da natureza e receber as orientações divinas para compreendê-los. O modelo era um modelo orgânico, em harmonia. A terra era considerada uma mãe nutriente que alimentava e nutria os seus filhos. Os cientistas tinham como objetivo, em termos de ciência, apenas compreender os fenômenos da natureza. Não prever, não dominar, não estigmatizar os fenômenos da natureza. Havia uma ideia reinante completamente diferente dessa. Havia um organismo só: ciência, religião, harmonia e paz. A ideia da civilização era uma ideia orgânica de harmonia, paz e tranquilidade. Mas coube à Igreja Católica começar a realizar os seus abusos. Ou seja, os papas, os líderes da Igreja Católica não estavam satisfeitos em dividir a harmonia do paradigma com a ciência e começaram a criar uma série de uma série de ordenações, uma série de dogmas que vinham a sobrepor os conhecimentos da ciência, vinham a dogmatizar todas as coisas. Ou seja, para vocês terem uma ideia, o Papa Pio IX simplesmente criou a infalibilidade do Papa. Ou seja, o Papa nunca erra. Tudo aquilo que o Papa falava era lei. Pois por mais absurdo que fosse, era o que reinava. E não mais havia essa harmonia entre a fé e a razão. Por quê? Porque o orgulho, a vaidade, o desejo da Igreja Católica em dominar a civilização, em se apoderar dos seres humanos, sobrepôs essa harmonia, esse binômio de paz e tranquilidade, essa visão orgânica, e começou a vir dogma sobre dogma, amartirizando, amarrando, acabunhando a ciência, fazendo com que a ciência cada vez mais tivesse menos voz ativa, cada vez mais a ciência tivesse mais dogmatizada. Só seria a ciência aquilo que fosse ordenado, aquilo que fosse estruturado pela Igreja Católica. A visão heliocêntrica, uma série de outros conceitos que a Igreja Católica não concordava, ela simplesmente dogmatizava, ela simplesmente se apoderava. Ora, meus amigos, a harmonia foi quebrada e aquela civilização começou a entrar em decadência. As leis da vida, que não podiam concordar com esses absurdos praticados pela Igreja Católica, Deus, a harmonia de Deus, que não poderia permitir a todos aqueles absurdos, a todas aquelas dominações, de imediato enviou um dos seus mensageiros à Terra. Um homem que vinha o quê? Responder a todo esse dogmatismo, responder
Descartes nasce no século XVI e começa a criar a sua estrutura. E a vida tinha urgência que isso acontecesse. Aos 23 anos de idade, René Descartes sonhou, teve um sonho. E ele tinha certeza que esse sonho era um sonho provindo de Deus. E ele começou a ordenar, a estruturar uma nova filosofia. A filosofia cartesiana, a filosofia mecanicista. E o que dizia essa filosofia? Dizia o seguinte, que o conhecimento vale. O conhecimento que deveria ser aceito pela física, pela ciência, só deveria ser aquele conhecimento que pudesse ser matematizado, aquele conhecimento que pudesse ser concretizado, aquele conhecimento que pudesse ser matematicamente provado. E qualquer outro conhecimento de ordem intuitiva, espiritual, não teria validade. Ou seja, a filosofia cartesiana não mais encarava o universo como um organismo harmônico. A filosofia cartesiana, a filosofia mecanicista, encarava o universo como um conglomerado de máquinas. O universo era um conglomerado de máquinas. Com isso, surgiu aquela visão, aquele paradigma mecanicista. O homem era considerado um conglomerado de máquinas formado por órgãos. Comparava-se um homem doente e um homem saudável da mesma forma que se compara um relógio de boa qualidade e um relógio de péssima qualidade. Ou seja, a visão mecanicista estava instalada. Com ela, nós tivemos Francis Bacon, filósofo inglês, que de imediato criou uma visão de matematizar todos os conhecimentos científicos. Com ela nós tivemos Galileu Galilei, com ela nós tivemos Newton com sua grande síntese da mecânica clássica, ou seja, toda a estrutura da filosofia reinante, toda a estrutura da física estava mecanicista, materializada, toda ela era uma visão acima de qualquer coisa materialista. O mundo já não era mais um mundo orgânico e espiritual, era um mundo de máquinas, era um conglomerado de máquinas. E essa visão de ciência, essa visão mecanicista dava uma sanção para poder se explorar e dominar a terra, a natureza. Por quê? Porque antes a terra era uma mãe nutriente, antes a terra era uma força de Deus. Agora não, a terra é uma máquina. E se a terra é uma máquina, ela pode ser dominada, ela pode ser explorada, ela pode ser completamente desestruturada. E com esse conceito da visão mecanicista, começaram os absurdos de se explorar, de se dominar a terra. Porque não se perfura as entranhas de uma mãe, não se arranca petróleo da síntese de uma mãe, mas de um objeto mecânico, de um objeto materialista, se pode fazer todas essas coisas. E aí, com a grande síntese de Newton, com a mecânica clássica, criou-se a visão da ciência mecanicista materialismo. E de uma certa forma estava implantado, estava cristalizado o materialismo na nossa civilização, no nosso mundo. E as coisas começaram a andar, e uma tecnologia malsana cada vez mais se desenvolvia e cada vez mais crescia. Uma tecnologia provinda de uma ciência mecanicista materialista. O que essa tecnologia nos cedeu? Nada, nada, nada. Apenas aumentou as nossas comodidades, os nossos confortos. Em termos de hierarquia espiritual, em termos de acelerar a evolução do espírito humano, essa tecnologia, essa visão mecanicista não acrescentou de nada. E o homem começou a avançar e o mundo chegou ao que é hoje. Um mundo mecanicista, um mundo materialista. A gênese dessa civilização materialista está nesse mecanismo que nós observamos agora. As suas bases estão na essência da visão cartesiana, nos absurdos que a Igreja Católica vinha cometendo no passado. E a vida, para responder a tudo isso, nos manda o legado de René Descartes e toda a sua filosofia. Porém, o homem, criatura falida e falível que é, utiliza a visão cartesiana para criar uma coisa que não era a ideia de René Descartes e muito menos a ideia de Deus, que era o materialismo. E o materialismo estava instaurado, plantado no nosso mundo. E tudo isso que nós estamos vivendo agora, essa visão de todas as ciências, de todos os ramos do conhecimento materialista, é fruto dessa mudança de paradigma que houve no passado. Com isso, a nossa medicina, que antigamente era uma medicina que visava compreender uma harmonia entre o espírito e o corpo, passa a ser uma medicina mecanicista, uma medicina materialista, e cada vez se afasta mais de entender o corpo humano, o ser humano como uma harmonia entre espírito e corpo, e passa a entender o homem como um conglomerado de máquina. A nossa medicina
medicina? A medicina reinante de agora é uma medicina mecanicista, materialista. Nós podemos observar isso até mesmo nas nossas escolas de medicina. As nossas escolas de medicina são muito disputadas, são muito concorridas. As nossas faculdades de medicina são uma guerra desde o início até o final. E até mesmo as metáforas que imperam na nossa medicina são metáforas violentas, são metáforas materialistas. Dizem que um tumor maligno invade o corpo. E a terapia de radiação de bomba de cobalto, observem, meus amigos, que a nossa medicina, para fazer uma explanação de uma doença e de um processo de cura, ela utiliza metáforas bélicas. Um tumor maligno invadiu o corpo e a irradiação de terapia de bomba de cobalto vem a destruir esse tumor, né? E muitas das vezes se compara a quimioterapia como uma guerra química entre as células cancerígenas e o material químico que está dentro do corpo naquele momento. A nossa economia passou a ser uma economia materialista. O nosso capitalismo sempre sendo um capitalismo selvagem, ou seja, todas as ideologias mecanicistas, materialistas estavam implantadas na nossa civilização. Fruto de quê? Fruto da degradação, da observação dessa substância de René Descartes. Mas um grande homem, o historiador Arnaud Toynbee, observou uma coisa muito interessante. Vamos ver o que Toynbee observou em todas as civilizações que passaram pela Terra. Vamos ver o que Toynbee fez no seu livro, Um Breve Estudo da História. O livro de Arnaud Toynbee, Um Breve Estudo da História, nos dá uma visão ampla de tudo isso que aconteceu e está acontecendo com a nossa civilização. Muito bem. Segundo Arnaud Toynbee, todas as civilizações que ele estudou, os sumérios, os egípcios, os gregos, os romanos, todas elas tiveram uma coisa em comum para aparecerem no contexto histórico, para crescerem e entrarem em decadência. Toynbee observou uma coisa muito interessante. O que fazia uma civilização crescer, o que fazia uma civilização surgir do nada, era um binômio chamado desafio versus resposta. Esse binômio, desafio e resposta, fazia uma civilização surgir e esse binômio fazia com que essa civilização crescesse. Por exemplo, a vida apresentava a uma civilização que ainda estava nas suas bases primárias um desafio, um problema. Essa civilização dava uma resposta positiva a esse desafio e essa civilização crescia. Aí a vida apresentava um outro desafio. E quando essa civilização dava uma outra resposta positiva, essa civilização crescia. E esse binômio, desafio e resposta, é o causador, é o gerador do crescimento, do nascimento e do crescimento de uma civilização. O binômio desafio e resposta é aquilo que faz com que a civilização cresça. Observou-se que as civilizações que estavam em sua fase primária de crescimento, em suas fases jovens, ela possuía um índice de criatividade muito grande. Os seres que habitavam essa civilização estavam em harmonia e tinham muita criatividade para dar respostas positivas aos desafios da vida. E a civilização passava a crescer. Por exemplo, num determinado momento, a vida apresentou o problema da fome à nossa civilização. A nossa civilização deu como resposta a esse desafio a agricultura e a civilização deu um passo. Depois, a vida apresentou o problema do transporte à nossa civilização. E a nossa civilização deu uma resposta positiva a esse desafio, desenvolveu os meios de locomoção e a civilização deu um passo. Depois, a vida apresentou o problema da varíola à nossa civilização. E a varíola estava destruindo muitos membros da nossa civilização. O que a nossa civilização fez? Apresentou a resposta da vacina antivariólica e a nossa civilização deu um passo. Parece-nos que esse binômio, desafio e resposta, faz com que as civilizações cresçam. Sempre é o mesmo mecanismo. Em todas as civilizações foi a mesma coisa. A vida apresenta um desafio, a civilização dá uma resposta positiva e a civilização cresce. Dessa maneira, a nossa civilização veio crescendo. Mas o historiador Arnaud Toynbee observa que ocorre uma coisa muito interessante. Num dado momento, tá? A vida começa a apresentar desafios à nossa civilização e a nossa civilização não consegue mais dar respostas a esse desafio. E no momento em que a vida começa a apresentar desafios a uma civilização e essa civilização não consegue mais dar respostas positivas aos desafios da vida, essa civilização começa a entrar num período de decadência. Ela começa a cair. Por quê? Porque, segundo Arnaud Toynbee, o aspecto dominante, tá? Uma classe dominante da civilização que tem um poder na mão, que orienta a civilização, que dirige a civilização, tornou-se um tanto quanto ortodoxa demais, tornou-se um pouco dura demais e não possuía mais a elasticidade que anteriormente, quando estava
criativos na civilização em condições de dar respostas positivas aos desafios que a vida apresentava. Com isso, a vida ia apresentando desafios e a civilização não conseguia dar resposta e começava o processo de decadência de uma civilização. Atenção, meus amigos. Vamos ver o que está acontecendo na nossa civilização. A nossa civilização é uma civilização que está recebendo desafios da vida e não está conseguindo dar resposta. E ao não conseguir dar resposta a esses desafios que a vida apresenta, a nossa civilização começa a entrar em decadência. A nossa civilização não deu uma resposta positiva para o desafio do câncer até hoje. A nossa civilização não deu uma resposta positiva para o desafio econômico. Tem gente que pensa aí que o problema econômico que existe no mundo é só no Brasil. Que só no Brasil tem inflação. Não, meus amigos. Em todas as partes que existe uma economia na atual civilização, há um problema de inflação e não uma solução. Os grandes economistas do mundo já chegaram à conclusão que não existe uma solução com os meios reinantes atuais para poder conter o problema da inflação. A inflação está em crescimento no mundo todo e tende a crescer, e a economia mundial não consegue uma fórmula para poder equacionar o problema da inflação. Alguém deve estar pensando aqui nisso, mas eu estive nos Estados Unidos, e nos Estados Unidos não tem esse problema, lá não tem inflação. Eu gostaria de dizer para vocês o seguinte, meus amigos: os Estados Unidos é um país que utiliza 40% dos recursos mundiais para alimentar apenas 6% da população mundial. Qualquer pessoa que sabe fazer conta observa que utilizar 40% dos recursos mundiais para nutrir apenas 6% da população mundial, essa economia é uma economia perniciosa, essa economia é uma economia falha. Ela se sustenta à custa do poderio bélico do norte-americano. E haverá de cair, haverá de entrar em decadência também. Não se iludam porque o senhor Bill Clinton não vai resolver o problema recessivo nos Estados Unidos. Porque todos os economistas do mundo já chegaram à conclusão de que não há solução para o problema econômico mundial. A vida está apresentando um outro problema, num outro ramo da nossa civilização, o problema da ecologia. A vida apresenta um problema ecológico para a nossa civilização. Houve aqui na cidade do Rio de Janeiro um congresso que se reuniu há quase 6 meses atrás, todas as entidades do mundo, e fizeram todo um vedetismo em cima desse congresso, dizendo que após esse congresso, o problema ecológico do mundo estava equacionado, negativo. Depois, 6 meses após a Eco 92, nunca se desmatou tanto na Amazônia como está se desmatando agora. Já vi uma série de reportagens e uma série de estudos mostrando que o desmatamento na Amazônia em qualquer lugar continua. O processo da degradação do nosso sistema ambiental ainda continua, ainda está degenerativo. E ele não tem solução com esse paradigma que está aí, porque a taxa de natalidade cresce numa PG e a taxa de alimento cresce numa PA. Nasce muita gente, tem pouca comida. Obviamente haverá de ter estrutura para alimentar essa gente toda. E esses dois sentidos não conseguem harmonizar-se com o problema ecológico do mundo. Esse paradigma que está reinante, materialista, mecanicista, é responsável pela decadência da nossa civilização. O materialismo reinante está sendo responsável pela queda, pela nossa civilização não conseguir mais dar respostas positivas aos desafios que a vida apresenta. Uma outra situação dentro do campo da medicina, por exemplo, todos nós sabemos que é a tradição que todo curador, todo médico, normalmente deveria ser uma omissão. Na Idade Média, os médicos eram homens saudáveis, ficavam doentes, mas em muito pouco tempo se recuperavam. Hoje, as pesquisas já mostraram uma coisa muito interessante. Os médicos, em média, vivem 15 anos a menos do que a média da população. Os nossos médicos têm uma taxa de vida 15 anos menor do que a média da nossa população. Eles morrem de doenças degenerativas como câncer, possuem alto índice de diabetes, alcoolismo e toxicômanos. Os nossos médicos estão doentes. Os nossos juízes, que deveriam ser exemplos de justiça, estão presos por corrupção. Os nossos políticos, que deveriam reinar pela harmonia, legislar pela harmonia, estão provocando a desarmonia no nosso sistema. Ou seja, meus amigos, onde houver um ser humano na nossa civilização, aonde se manifestar a criatura humana, nós vamos ver desafios e a vida não vai, e o ser humano não está conseguindo dar resposta. Por quê? Porque a nossa civilização é uma civilização decadente. A visão mecanicista, a visão materialista de René Descartes, que de um certo momento ditou as regras da nossa civilização, agora, a essa altura do campeonato, como se diz a gira, não consegue mais equacionar os problemas da nossa civilização, não consegue mais manter a nossa civilização funcionando em harmonia. Não há mais uma harmonia na nossa civilização e a nossa civilização está em decadência. Certa feita, quando nós estávamos fazendo essa pesquisa, há coisa de 5 anos atrás,
nós apresentamos esse trabalho, assim, bate-boca, com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Valdemar Sveita, que é nosso amigo, que mora aí na Barão da Torre. Ele achou tudo isso muito interessante e fez um desafio pra gente. Olha, tem uma coisa que está faltando no seu trabalho. Há uma coisa que está faltando no seu trabalho. Eu falei, o que está faltando? Ele falou assim, olha, tem uma coisa, tá? Que quando essa coisa acontece, na próxima geração, a civilização entra em decadência. Eu falei, mas eu não encontrei isso nos livros. Mas isso existe. Vai pesquisar. Eu falei, como é que você sabe disso? Ele falou assim, porque em 1952, 53, 54, na cidade de Campos, havia uma reunião mediúnica espiritual que todos os magistrados, um grande número de magistrados do Brasil, se reuniam lá para receber orientação de uma entidade espiritual que se manifestava sob o nome de Akhenaton, o faraó Akhenaton do Egito, Ramsés IV. E Akhenaton orientou a esses magistrados que a civilização, antes de entrar em decadência, passa por um problema. E quando esse problema acontece, na próxima geração, é uma geração de homens que não estão capazes, não estão em condições de dar resposta positiva aos desafios que a vida apresenta. E ele me desafiou para que eu fosse para os livros pesquisar. E realmente passou-se uma semana, ele foi para Brasília, e eu fiquei pesquisando, ele retornou para ele, Valdemar, eu não consegui encontrar. Pois é, Júnior, eu vou te apresentar uma coisa que aconteceu em todas essas civilizações. Em todas essas civilizações isso aconteceu. E quando isso aconteceu na civilização, na próxima geração dessa civilização, era uma geração de filhos incapazes, que não tinham criatividade para dar respostas positivas aos desafios da vida. Eu falei o que é. Sabe o que ocorre? Em todas as civilizações, ocorreu com os sumérios, ocorreu com os egípcios, ocorreu com os gregos, ocorreu com os romanos, ocorreu com todas as civilizações que passou pela Terra. Aquilo que quando aconteceu na próxima geração, a civilização entrou em decadência, trata-se da promiscuidade da mulher. E atenção, minhas amigas, eu não estou aqui querendo dizer que a mulher deve ficar em casa, que a mulher deve ficar dirigindo o fogão, não. Não estou dizendo isso. Eu estou apenas querendo adentrar numa temática muito interessante. Perante as leis da vida, a mulher possui muito mais importância do que o homem, porque a mulher gera o futuro homem e a futura mulher. Durante 9 meses, sob a influência magnética da mulher, está o novo nascituro, seja ele homem ou seja mulher. O homem pode se promiscuir, se perder, e ele não vai interagir fortemente com a mulher, com a vida. Mas no momento em que as mulheres se promiscuem, no momento que a mulher pede um equilíbrio moral, no momento que a mulher entra em desarmonia com as leis da vida, a próxima geração que vai vir vai ser uma geração de filhos incapazes, inapróprios para poder dar respostas positivas aos desafios da vida, e a civilização vai entrar em decadência. Quando estava fazendo essa pesquisa também, quando o Valdemar me falou isso, eu tive muita dificuldade em aceitar isso e fui para os livros e realmente isso acontece. E nessa semana retornou um amigo nosso, engenheiro, que tinha sido meu aluno, e ficou durante 5 meses no Japão fazendo um treinamento. E ele estava falando para a gente do Japão, de como era, das coisas que aconteciam no Japão, o que passava, o que deixava de acontecer. E ele me disse o seguinte, olha, Júnior, lá no Japão, se você numa linha de produção faz um copo desse, você ganha $10. Se uma menina que está do teu lado faz um copo igual a esse, ela ganha $5. Eu falei, mas que absurdo! Só porque ela é mulher, o copo é igual, a mesma coisa. Sim, Júnior, ela ganha $5 e você ganha $10. Eu falei, por quê? Porque o japonês não quer que a mulher saia de casa para vir trabalhar.